Olá, família Santíssimo Sacramento. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Santíssimo Cast. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho com duas mães muito especiais, a Alessandra, mãe do Miguel, do 2º ano, e a Luana, mãe da Maria Luísa, do 3º ano. Essa semana nós vamos comemorar o Dia das Mães e nada melhor do que conversar com duas mamães, né, que também fazem parte da nossa escola. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Santíssimo para estar presente e para fazer essa homenagem para todas as nossas mães. Luana, poderia contar um pouquinho para nós como é que foi a experiência quando descobriu que ia ser mãe? Bom, a Maria foi muito aguardada, né? Ela foi muito esperada. Eu já tenho uma de quase 18 anos. Eu esperei por 9 anos para ter a Maria Luísa. A gente fez um longo tratamento, né, para poder ter essa gestação. E foi muito desejada, ela foi muito preparada, assim, cada detalhe. Então, para a gente foi uma alegria imensa, né, 9 anos depois de já ter tido a primeira filha. Foi uma alegria, a gente montou o quarto, a gente viveu cada detalhe, cada experiência. A gente curtiu muito. Toda a família, todo mundo envolvido nessa gestação. Então, assim, foi uma gestação muito abençoada, foi planejada, foi escolhido tudo com muito amor, assim, sabe? A gente montou o quarto, a gente fez as fotos, a gente curtiu cada momento, assim. Eu digo que eu vivi mais intensamente a segunda gestação até do que a primeira. E, Alessandra, poderia falar um pouquinho para nós? Para mim, né, o Miguel era algo que eu tinha um desejo muito grande, né? Não era o momento que a gente ideal, que a gente sonha assim, né? Que a gente planeja, idealiza, né? Mas ele sempre foi um sonho para mim de criança, assim, que era ter uma família e ter um filho. Miguel foi seu primeiro filho? O Miguel foi meu primeiro filho. E ele foi, assim, muito amado, muito esperado por todos, assim, foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo na família, né? Ele foi muito esperado pela gente. E, assim, ser mãe, assim, já é um desafio muito grande, né? E ali, com o passar, assim, que a gente começa a observar, assim, a gente espera, né? Aquilo, a gente cria expectativas que eu vou ter meu primeiro filho, que ele vai vir perfeito, que ele vai caminhar, que ele vai dar os primeiros passos, a gente espera pela fala, né? Quando vai falar mamãe, papai. E para nós isso não aconteceu, assim, da maneira que a gente esperou, né? Então, assim, era uma expectativa não só minha, mas da família toda. E a gente via, né, no primeiro aninho dele ali, que a gente via uns traços sendo perdidos no decorrer do ano, assim. E começou a chamar a atenção, né, aqueles traços perdidos, né, a mamãe não saiu, o papai não saiu, a gente chamava ele não ouvia a gente, né, e ele ouvia as coisas que interessavam. Então, a partir desse momento, assim, a gente começou a sentir que algo estava diferente, a sentir que algo estava errado. E a gente começou a procurar ajuda, né? No primeiro momento, as pessoas diziam pra gente que a gente era louco, que né, esse menino não tem nada, se toda criança fosse como ele, quietinho, bonzinho, onde coloca fica. Mas o meu coração dizia que não, que algo tinha errado, e eu busquei ajuda, comecei a buscar ajuda. Nos primeiros momentos, até os médicos diziam para mim que não, mãe, não tem nada, né? Espera mais um pouco, ele vai desenvolver, ele vai fazer. E não adiantava, né? Eu levei em vários médicos especialistas e eu cheguei no meu diagnóstico. E para mim aquilo ali foi um descanso tão grande de eu poder descobrir que meu filho tinha alguma coisa. E eu poder ver o que ele precisava de ajuda. Então, assim, hoje a gente teve o diagnóstico de autismo, né? O Miguel com 2 aninhos. Foi o diagnóstico fechado. A gente ficou 1 ano em busca desse diagnóstico, assim, por hoje, assim, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né, o pessoal não tinha tanto médico especializado. Agora que o pessoal está buscando mais especializações aqui, mas na época não tinha tanto pessoal especializado. Acho que até a Luana, acho que é quase a mesma idade, né? A Maria está com 9 também. A gente
começou a ter os traços da Maria ali com 1 ano e meio, né? A falta da fala, a ecolalia. Maria tinha muita ecolalia, que era repetições de palavra, né? Repetia muitas vezes, incansavelmente, assim, as palavras dos desenhos. A gente fala que é um movimento repetitivo também, que era incessante, andava muito para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, estereotipia com as mãos. Então, a descoberta também foi um impacto muito grande, né? A gente ficou assim muito assustado. A descoberta da Maria veio com a minha cunhada, que ela é professora da APAE, e trabalha já com isso, tem conhecimento na área. E a gente começou a observar que não vinha fala, mesma coisa, né? O mesmo procedimento, não vinha fala, vinha o sempre, quando queria buscar algo, nos levava, apontava, e aí a gente foi indo, só que eu até pensei assim, gente, eu vivi uma gestação da primeira, então eu levei muito tempo para a segunda, eu pensei, vai ver o tempo dela, então a gente dá aquele espaço, né, para ver se não vai desenvolver a fala, se a gente também, como é o segundo filho, e foi muito também esperado, a gente mima bastante, a gente pensa, né, então a gente foi com cuidado, quando ela trouxe essa possibilidade, e a gente também se fecha, né? A gente se fecha porque é algo novo, a gente não estava preparado para aquilo. Realmente, a gente estava preparado para um filho normal, né? Eu digo, totalmente normal. Então, quando ela nos trouxe essa possibilidade de, olha, vamos buscar para ver, porque talvez ela esteja dentro do espectro, não custa tentar uma intervenção. Eu falei, foi um impacto muito grande. Eu falei, mas vamos, junto com o pai, vamos lá. Buscamos. Não conseguimos também aqui um neuropediatra, a gente foi buscar em Criciúma, buscamos muitas indicações, até que chegamos no doutor Eduardo, um excelente médico, marcamos o horário lá com ele. Eu lembro que a gente tinha tanta dificuldade de ter horário, que foi quase 2 meses para a gente poder ter um horário com ele, foi em Criciúma, não foi aqui em Tubarão, e fomos lá, mas no fundo a gente ainda tinha esperança que não, é só um atraso, vai tá tudo certo. E aí ele já deu ali, né, um parecer que poderia estar dentro do espectro, mas a gente ia entrar com algumas intervenções antes de fechar o diagnóstico. Até porque ela estava com 1 ano e 8, quase 2, e não estava indo para a escolinha, só estava em casa comigo, porque eu queria viver aquele momento, né? Que eu não vivi da primeira, eu queria viver tudo da segunda. Então, ele disse, vamos socializar ela, vamos pôr ela numa escolinha, e ele indicou musicoterapia, e a gente vai trabalhar, e fono, a gente vai trabalhar isso com ela. Assim eu fiz. E foi uma tortura, realmente. Colocar ela de começo na escolinha, ela tinha já uma rotina em casa. A gente, sem nem pensar, já cria uma rotina. Nesse momento, tu não tinha um diagnóstico fechado dela eu só ainda. tinha que entrar com as intervenções, né? Então, eu disse, então vamos começar. E a gente começou 3 horas na escolinha, porque é uma adaptação para eles, né? A gente, sem querer, sem saber, já cria uma rotina em casa com eles. Ele e né? né? A gente já cria esse hábito, né? E aí levei, de começo foi uma escola pública, ela ficava 3 horas e foi indo, foi muito torturante, assim. Eu lembro que era para estar 3 horas na escola, eu não conseguia nem sair de frente da escola, eu ficava ali até dar o horário, para mim já poder pegar ela, porque eu sabia que ela não ia comer. A Maria tinha restrição alimentar, ainda tem algumas restrições, mas muito pouca, mas a Maria não comia nada fora do contexto dela ali. E aí a gente começou com a socialização na escolinha e para musicoterapia. E fazendo fono, né? Só que a musicoterapia, assim, foi um alavanque muito grande, porque foi ali que a gente conseguiu um pouquinho de comunicação dela. Assim, a gente tem uns vídeos dela assim, que é impressionante. E não foi nada fácil também, assim, né? Porque todo mundo acha, tu tá ficando louca, ela vai desenvolver, cada criança tem seu tempo. E aí eu sempre pensei assim, buscar intervenção, qualquer coisa que eu ofereça de bom para minha filha, mal não vai fazer. Fono não vai fazer mal nenhum. Musicoterapia, meu Deus, né? O cognitivo dela vai alavancar. Eu só pensava assim, eu digo, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu não parei ali. Ali eu não parei. Foi assim, muitas terapias. Eu fui buscando tudo, eu fui estudar, a gente fez curso em Criciúma, fizemos o ABA, que é uma aplicação que a gente, né, coloca neles. E aí eu fui fazer psicopedagoga com a Maria Luísa também, que é comportamento. Era muito necessário o comportamento.
E ali foi uma batalha, assim. Aí a minha cunhada conseguiu ali um encaminhamento, a gente foi para a PAI, a gente fazia na PAI o atendimento gratuito, a gente fazia no particular. Então, assim, eu não parei. O médico, até o doutor Eduardo falava assim, quando eu levei ela no retorno, e eu falei tudo que ela estava fazendo, ele falou, mãe, calma, é muito, vamos devagar. Só que, ao mesmo tempo, quando ele teve um momento de estar com ela na salinha, ele viu o avanço dela. Mas a minha esperança era assim, eu vou fazer todas essas intervenções, eu vou buscar todos os tratamentos, e quando chegar lá no retorno, ele vai dizer assim, não era nada, ela só precisava de um empurrãozinho. Mas realmente não veio. Ele falou, mesmo a gente fazendo de tudo, ele falou assim, não, a gente vai diagnosticar a Maria Luísa, ela está dentro do espectro, com 2 anos também. Foram uns 2 meses assim que parece que eu vivi muitos anos ali, porque a gente não parava, eu não dormia, a gente fez um quarto sensorial. A gente fez um quarto, o quarto dela, que era o quarto da bonequinha, virou um quarto sensorial, junto com a tia da Maria. Tudo cheio de estímulo. Então, assim, a Maria ia para a escolinha, ia para todos os atendimentos, e era o dia inteiro, tá? E quando chegava em casa, a gente fechava o quarto e era mais 2 horas de estímulo. E teve tempo que ela falou, mamãe. Quando ela falou, mamãe, eu digo, gente, era só isso que eu queria ouvir. Isso é a graça, né? Isso é a honra que a gente quer. E ali começou, eu digo, gente, valeu a pena. E de lá para cá a gente não para, né? Não parou. Hoje a Maria está com 8 anos. A Maria é muito comunicativa. A Maria é muito social. A Maria tem uma educação que às vezes a gente como mãe pensa, meu Deus, será que foi tudo eu mesmo, né? Porque até então tu tenha, assim, o que tu escuta, tu tá ficando doida, a tua filha não tem nada, será que... Porque eles esperam que o autismo, ele seja característico, né? Visual. Então, assim, eu passei muita dificuldade com isso, para que as pessoas entendessem. Mas ela é tão linda, ela é tão perfeita. Gente, ela continua a ser linda e perfeita. Ela só tem algo a mais, tá? E é algo para contribuir, porque isso nos ensina tanto. A mentalidade que eu tinha antes da Maria Luísa, ela totalmente se quebrou, sabe? O meu coração se voltou para algo que eu nunca conhecia. A gente até então vive no nosso mundinho fechado. Então, quando tu recebe um diagnóstico de autismo e tu vai a fundo e saber o que é, como é que é, as outras mães, sabe? É chocante. Eu lembro que quando eu entrei na PAI, que para mim era um mundo desconhecido, eu entrei na PAI assim, eu fiquei pensando, meu Deus, será que a minha filha precisa estar aqui? Será que só o particular não é o suficiente? Porque ela não tem nada, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, onde é que a gente estava vivendo esse tempo todo? Porque tem um mundo lá fora, tem tantas outras deficiências, né, intelectuais, físicas, e ali assim eu levei uma enxurrada de amor, né? Eu fui muito acolhida por eles, assim, por todas as mães. E o nosso coração mudou muito, o nosso olhar muda muito. Eu digo que a gente fica mãe muitas vezes multiplicado, o nosso coração fica sensível a cada detalhe, assim, de olhar, não só para mãe atípica, né, mas por mães também de todos os tipos, solo, né, porque não é fácil já ser mãe, né, é uma empreitada. Eu tô falando assim, é emocionante, né, ser mãe é um dom, né? E ser mãe atípica, além de ser um dom, né, é uma dádiva, porque tu recebe um presente, né? E tu não sabe o que tem dentro daquele presente, e é como tu disse, não tem uma fisionomia, tu tem que descobrir aquilo sozinho. E eu sei que vocês, quando foram fazer todo esse processo, a resposta que vocês queriam ouvir dos médicos e das terapias era que não era um diagnóstico negativo, né? Mas vocês receberam um diagnóstico positivo e aí, a partir daquele momento, muda toda uma história. E quando eu digo que é uma dádiva, vocês não acolhem só o filho de vocês, né? Vocês passam a ver o mundo de forma diferente, vocês começam a perceber todas as outras crianças também, assim, as dificuldades que todas as outras crianças têm. Porque não é só o autismo, né, que nós temos hoje, são tantas outros diagnósticos que nós temos, assim, então ser uma mãe atípica, ela transcende, né, assim, ela vai muito além de ser só mãe, tu passa a ser um ser na sociedade que acolhe todas as outras crianças, os outros seres humanos, né, como a Luana falou, tu se tornou outra pessoa. Eu me tornei, eu acho que a família inteira se tornou, né? A gente muda, né? A gente muda o olhar,
a gente muda completamente, porque assim, é como se tu estivesse renascendo de novo, né? Tu tá te preparando para o novo, porque tu criou uma expectativa de uma criança totalmente diferente. Então, quando tu recebe um diagnóstico, tu pensa assim, poxa, vou pegar essa menina linda que eu sonhei e eu vou colocar ela aqui guardadinha nesse espaço no meu coração e eu vou cuidar dessa agora, porque a gente tem que abdicar daquele sonho, né, de que tu vai ter uma filha, ela vai falar e ela vai fazer tudo como a outra fez ou como os outros filhos fazem. Não, tu vai colocar nessa caixinha, esse presente ainda é teu, só que ele veio um pouquinho modificado e a gente vai trabalhar o emocional da gente para cuidar. E ao mesmo tempo tu ainda tem que entender, né, como mãe, que tu não pode ser egoísta de querer aquela caixinha para ti, que tu tem que preparar ela para o mundo. De forma alguma. E tem que ser muito forte para isso, né, de saber que tu vai preparar ela para botar ela no mundo e ser acolhida por outras pessoas também. Eu acho que é muito fundamental, assim, porque quando tu recebe ali, quando a gente recebeu o diagnóstico, de imediatamente eu me fechei assim, não, Maria Luísa, que eu sonhei não tem mais. Não era esse o diagnóstico que queria. Então, eu vou fechar ela aqui, eu vou guardar ela, a gente conversou com o pai, se reuniu com a família, a gente vai dar a melhor estrutura que a gente puder. A gente vai estudar, a gente foi, tanto eu quanto o pai, com a tia da Maria, a gente foi para Criciúma, fez o curso de aba, a gente lia, a gente começou a comer tudo que a gente podia ver, assim, o que a gente podia estar trazendo para ela, o que a gente podia colocar na rotina. A introdução alimentar era muito difícil, muita ecolalia, a gente não conseguia se manter em nenhum lugar com ela, restaurante, shopping. Então, assim, foi muito puxado, mas hoje vendo ela, assim, muito comunicativa, de uma alegria imensa. Hoje ela fala bem, ela se alimenta. O ano passado foi a primeira vez, né, que a Maria Luísa comeu algo diferente que saía da rotina. Ela nunca tinha comido um x-salada, pizza. Então, assim, por quase 8 anos era sempre a mesma refeição, sempre as mesmas coisas. E um dia ela disse para mim assim, eu queria experimentar um McDonald's feliz. Eu falei, sério, filha? Ela assim, sério, assim, você super vai comer? Não, mas sabe, tudo que eu queria é que ela experimentasse algo novo, né? Porque sempre as mesmas coisas. Então, mamãe super feliz. Eu tava, meu Deus, vamos cada pedir, coisa que eles fazem diferente, né? Eu digo, vamos pedir. Pra Depois gente. eu pensei, o que você quer mais? Aí ela assim, uma pizza. Eu falei, nossa senhora, às vezes a gente pensa assim, né? A gente sabe que tem que ter um cuidado, mas tem tantas mães que, meu filho comia isso. Gente, tudo que eu queria era que meu filho comesse um pouquinho disso, então. Verdade. Para hoje, assim, é só gratidão, valeu a pena, tem valido a pena. O nosso coração, assim, é muito gratificante a todo mundo que nos acolheu, que nos acolhe hoje, ver eles bem, né? Ver eles progredindo, ver eles socializando, vendo a animação dela indo para a escola, fazendo amigos. E isso, para mim, é demais, assim. Eu olho assim para Maria de antes e eu penso, gente, como valeu a pena, né? Como é gratificante ver tudo isso. Com certeza. E para ti, Luana, como é que foi essa experiência? Também foi um processo de aprender primeiro para depois diagnosticar ou foi um processo diferente? Nosso processo não é muito diferente, assim, né? Eu também, quando ali a gente diagnosticou ele ali em seguida, né? Para mim, o meu desafio maior foi a família, né? Assim, a princípio, a minha família era mais tranquila, até minha família já visualizava, já percebia, mas o meu tinha um medo, né? Porque no início, meu marido, ele dizia assim para mim, não tem nada, né? É bobiça, é besteira. Até antes do diagnóstico, eu já levava ele atrás, né? A gente até conseguiu uma conhecida nossa, uma amiga minha, que a irmã dela ia atender o Miguel pra gente gratuito, né? Ela não ia cobrar nada e eu ia levar ele na terapia, né? Porque eu trabalhava fora, trabalhava o dia todo e era bem complicado. Então, ele tinha mais flexibilidade no serviço, então eu pedi pra ele levar. E ele levou, e eu nunca vou esquecer. Ele chegou em casa, ele falou pra mim assim, eu vou levar ele lá pra ele ficar brincando. Eu brinco em casa. E dali em diante, daí a gente resolveu não levar mais. Não vamos levar mais, né? Porque para brincar a gente brinca em casa, né? Mas é uma brincadeira orientada, né? Mas a gente não brinca em casa, né? Isso não acontece em casa. Então, aí
Aí, aquilo ali, eu fiquei assim pra mim, né? E ainda continuei firme, né? Ele tem alguma coisa. E um dia ele tava sentadinho assim na porta e eu falei pra ele assim, ó, ele tem alguma coisa. Ele não tem nada. Eu chamo ele não me responde. Daí eu disse assim, não, eu chamo, ele responde. Eu assim, tá, então chama. Aí ele chamou 1, 2, 3, 4, 5 e ele não olhou. Ele te respondeu? Não. Eu disse, ele tem alguma coisa. Tá na hora de a gente olhar pra ele e não olhar pra nós. Porque o que a gente quer não tá acontecendo. E não vai acontecer. E quem vai ser prejudicado vai ser ele, não nós. Gerar um sofrimento. Vai gerar um sofrimento. Nós sim, mas nele eu acredito que mais. Porque é ele que vai sofrer mais, não a gente, né? A gente, às vezes, é meio egoísta e pensa mais na nossa dor do que na dor do outro, né? Então, eu sempre busquei sempre olhar mais pra dor dele do que pra minha. E quando eu abri, assim, os olhos dele também, a gente pegou junto, a gente foi firme e os caminhos foram se abrindo. Então, assim, eu acredito que na nossa caminhada, mais foi Deus que nos guiou. Porque até antes, né, sem alguém para guiar a gente foi e várias vezes as portas fecharam. Né? Não tem mãe, é louca na escola. Se toda criança fosse igual ele, boazinha, lá quietinha. E eu via as fotinhos, ele sempre estava longe dos amiguinhos, sempre estava chorando. E a gente começa a perceber. A gente não tinha tanta criança na família, então era mais difícil de ter referência, né? Então, mas eu continuei firme, fui em busca. E, assim, foi aparecendo pessoas na minha vida que foram me ajudando, assim, me guiando. E dali a gente foi tendo os passos, né? E aí a gente levou ele em outro médico, trocamos um médico, daí a médica de primeira deu o diagnóstico, porque o Miguel era aquele autista bem tradicional. Tá na ponta dos pés, não respondia quando era falado, tinha várias estereotipias, ecolalia, não falava, não se comunicava, né? Ele não falava de forma funcional. Eu lembro que as primeiras palavrinhas dele era 1, 2, 3. Que ele tem os hiperfocos deles, assim... O hiperfoco dele me deixa, assim, louca, mas os primeiros hiperfocos deles eram letras e números. Então, onde eu ia com ele, ele levava o mãozinho, assim, o dedinho e me mostrava, assim, olha, mãe, as letrinhas. E aquilo ali chamava atenção, porque num lugar cheio de brinquedo, aonde ele ia? Onde tinha letra. Brinquedo nunca interessou para ele. Nunca. E, sim, era notável, né? Só não via quem não queria. E quando a gente recebeu o diagnóstico mesmo ali firme, que daí eu comecei a levar meu marido junto, nós vamos juntos. E eu falei pra ele assim, o diagnóstico estava na mão, fechado, e aí foi bem em abril. E ele faz aniversário no dia 8 de abril. No dia 2 de abril a gente recebeu ali o diagnóstico e a gente sentou assim, um olhou pro outro e eu falei pra ele, tu sabe que agora a nossa caminhada é mais difícil. E ele olhou pra mim e falou assim, eu não tenho medo de caminhar. E aquilo ali, pra mim, era o meu medo, era dele não aceitar, né? E de não ter força pra lutar sozinha. Então, foi, assim, um pontapé inicial. A gente começou e a gente foi junto. A gente, na época, não tinha muitas condições. Eu trabalhava de recepcionista, né, o dia todo. E ele trabalhava na empresa de marceneiro. E no início a gente começou a tentar fazer o que a gente podia, o que estava ao nosso alcance, né? A gente foi pelo SUS, né? Tentou conseguir o APAE, mas tinha quem tinha que levar, né? E conseguimos também, eu tinha plano de saúde, conseguimos pelo particular, vamos levar no particular. E a gente no início colocou pessoas da família para levar, porque eu não tinha como sair do serviço e ele também não. Mas a gente viu que aquilo ali não estava dando certo. Não tinha como, tinha que ser a mãe, né? A mãe tem que ser... Além das questões financeiras, tem o tempo também, né? A mãe, Então, eu abandonei meu emprego de primeiro momento para acompanhar ele, para embarcar nesse mundo diferente, para conhecer ele, para ver como é que funciona. E quando eu abandonei, assim, foi difícil, porque eu pensei assim, meu Deus, eu tinha uma perspectiva de ser mãe muito diferente. A minha visão como mãe sempre foi diferente.
eu tive uma criação bem diferente. E o que eu queria era o que eu via a minha mãe fazer, né? Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, trabalhar, né? Construir, ter a minha família. Mas eu não queria abrir... Dentro daqueles padrões são estabelecidos, né? Não queria abrir mão, né, na minha vida profissional. E eu abandonei a minha vida profissional por inteira. Eu fazia contabilidade na época. Eu abandonei a contabilidade, me dediquei a ele por uns 4 anos inteiros. Somente a ele. E hoje, valeu a pena? Valeu muito a pena, né, gente? Hoje ele é um menino comunicativo, alegre, né? E ver ele, assim, tendo amigos que ele não tinha. E eu digo que a primeira experiência mais emocionante para mim foi no Santíssimo. Foi no Santíssimo quando o primeiro ano dele lá, né, pra gente foi um desafio enorme. Ele foi com quantos anos para Ele foi para ali pro Santíssimo com 5 anos. E pra gente foi um desafio muito grande, porque na época a gente não sabia nem como é que a gente ia trazer ele aqui, porque a gente ia de Gravatal. E a gente pensou, como que nós vamos levar ele lá, né? A logística não tinha como. Logística nem financeiro a gente não tinha condições. E ele estudava numa escola muito boa, assim, né? Era pública e tal, mas ele ia sair daquela escola e ia para outra e que a gente não tinha muito interesse, a gente já queria procurar, só que a gente foi pego de surpresa. Então, a gente teve que tirar do dia para a noite. Então, a gente correu atrás, né, de procurar um colégio bom para ele e na hora eu senti o desespero que as outras mães me relatavam e eu nunca tinha vivido isso, de fecharem a porta, de fecharem as portas. Então, assim, para mim foi muito dolorido, muito, muito. E quando eu cheguei no Santíssimo, eu fui com medo, eu fui com muito medo, eu vou ser bem sincera, eu cheguei lá com medo. Quando eu cheguei, eu assim, eu não vou falar que ele é autista, fiquei quieta, fiquei em silêncio, medo de receber um não. E fiquei quieta, fiquei com medo, esperei. E quando eu falei, como se ele fosse igual a todos os outros. Eu me senti muito acolhida. E dali pra frente, foi só, assim, sucesso atrás de sucesso. Gente, vamos dizer que o Miguel, quando entrou no Santíssimo, ele evoluiu um 80% só a partir dali. E a primeira emoção que eu tive foi a primeira apresentação dele. Eu nunca vou esquecer. Eu fui preparada para ser colo. Eu fui preparada para dar colo para ele, porque eu pensei, ele não vai se apresentar, ele vai chorar no ginásio cheio de gente, ele não vai se apresentar. Ele nunca se apresentou, ele sempre ficou andando para lá e para cá, ou não chorava, se jogava no chão, qualquer outra coisa, menos se apresentar. E quando eu cheguei lá, eu me sentei junto lá, eu não conhecia as outras mães, né, me sentia bem perdida, me sentei com umas mães de outras turmas, e quando chegou na hora da apresentação dele, eu fui sozinha, com medo, me sentei bem de frente para ele e ele se apresentou, a apresentação inteira. E quem queria colo era eu, que precisava de colo naquele momento. Porque aquilo ali, para mim, foi uma vitória que uma mãe típica, que hoje eu também sou mãe típica, jamais, eu não esperava. Né? E aquilo ali, a gente começa a dar valor para as coisas tão simples, tão pequenas, né? Que para as outras mães aquilo ali é mais uma apresentação, né? Mais os filhos já têm mais habilidade, elas já esperam por aquilo ali, e eu não esperava por aquilo ali. E dali para frente, ele só foi crescendo, evoluindo, desenvolvendo. E quando, na formatura, gente, que colégio, né? Eu digo assim, eu e meu marido, a gente se emociona quando a gente fala de vocês, porque pra gente a experiência de vida ali foi enorme. Quando ele se formou na formatura, antes da formatura, eles chamam os pais para conversar, né? Eu fui preparada. Se ele não tiver condições, ele não vai para frente, ele vai ficar. E eu fui preparada para conversar com a irmã Socorro e a tia Ana, que ele não iria para frente. E quando cheguei lá, preparada, ela só elogiou do Miguel. Mãe, ele sabe ler. Mãe, ele já sabe escrever. Né? Mãe, ele tem amigos. E a formatura, assim, foi emoção atrás de emoção. A gente jamais esperava nada do que aconteceu. A gente diz que Deus levou a gente lá.
Foi Deus que caminhou a gente lá, porque as portas se fecharam em vários lugares. E quando a gente chegou lá, com medo, e a gente só teve bênçãos. Dali para frente, são mais bênçãos e bênçãos e bênçãos. E hoje a gente vê ele assim tão acolhido, com um sentimento assim de mãe, eu descanso. Descanso porque eu lutei muito, muito. Eu me especializei também, então hoje eu estou fazendo o pós de neuropsicopedagogia e ABA, né? Fiz os cursos de especialização antes também, e eu me especializei porque a minha experiência no público foi muito triste. Então, assim, quando eu vivi isso, né? Porque hoje eu trabalho como segundo professor, quando eu vivi isso, eu pensava assim, que bom que eu vi o meu filho, que bom que eu enxerguei o meu filho e busquei ajuda. E eu fiz a minha parte, que eu dei o meu melhor por ele. Porque hoje eu olho para ele e vejo o que ele se tornou, todo o meu esforço, o meu estresse, o meu cansaço, a luta que eu tive que lutar contra a família, né, de ser firme, de ver que a família, às vezes algumas pessoas acham ruim a gente ser um pouco mais firme e tal, mas olhar para ele, né, com seus hiperfocos maravilhosos, né, as suas lâmpadas, que hoje o hiperfoco dele é lâmpada, e ver ele com seus hiperfocos assim maravilhosos e o que ele tem feito o que ele tem desenvolvido assim é grandioso, né? Não tem preço que pague tudo que a gente passou. Alessandra, Luana, eu ficaria horas aqui ouvindo vocês, me segurando para não chorar, porque é uma história realmente muito linda das duas, assim, e vocês realmente receberam o dom de ser mãe, né? Eu acho que esse dom é muito potencializado, com 2 filhos incríveis, né? O Miguel e a Maria Luísa. E eu só tenho a agradecer vocês pela presença, por vir contar um pouquinho da história, né, de vocês. Eu aprendi muito com vocês hoje, assim, e é gratificante, né, ouvir isso e, assim, ó, do valor que vocês dão para a família, para todas as pessoas que ajudaram vocês nesse caminho, nessa caminhada que não acabou, né, que ela ainda tem uma longa história pela frente, né, e eu quero desejar a vocês assim, muita força, que vocês continuem sendo essas mães maravilhosas, que Maria acompanhe vocês nessa jornada, né, que eu sei que isso é bênção de Deus, com certeza. Muito obrigada. A gente é que agradece, né? Eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que é muito bom a gente estar sempre colocando esse assunto em pauta, em questão, porque é o que a gente precisa, é inclusão, né? Isso. Muita inclusão, né? Socialização, que as pessoas conheçam mais sobre o autismo. Não é um bicho de 7 cabeças, eu digo que sempre é um bicho. Não é um padrão. Não é um padrão, é algo novo, as pessoas se assustam, mas a gente tem que se abrir para o novo, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Mais chances eles têm. A gente está vendo aí eles, né, se desenvolvendo a todo tempo, porque a gente teve um diagnóstico cedo, né? Porque me espanta assim ver às vezes quantas crianças estão recebendo diagnóstico tardio e não estão progredindo, né? Então, quando a gente abre espaço para falar de mães atípicas, é muito bom. É um assunto que alavanca, entra, né, nas famílias, entra a quem tem mais dificuldade, às vezes que tem um filho em casa, observa, né, o quanto antes de buscar intervenção não é demais, né, não faz mal. Tudo que tu puder levar para o teu filho de intervenção, uma fono, uma psicopedagoga, é para qualquer tipo de criança, típica, atípica. Só faz bem. Só faz bem, né? Mas o que a gente pede hoje como mãe de crianças atípicas é inclusão e respeito, né? Isso. Muito respeito, porque eles são crianças muito especiais, são amáveis, são gentis. E então, eles são capazes, né? São muito capazes. Basta a gente acreditar, olhar para eles, né? Porque eles têm capacidade, eles conseguem, né? Eles só precisam de um empurrãozinho, às vezes uma ajudinha da gente, mas é só acreditar. Acredite que porque a criança só ganha e você também ganha, porque a gente ganhou muito, né? Hoje eu descanso, né? Porque eu digo que no início foi corrido, né? Todos os dias terapia, todos os dias da semana. Então, tinha que abrir mão de tudo e largar tudo, sentar lá e ficar lá. A vida vira para ele, né? O teu foco são eles. Né? Sentada lá horas e horas esperando. E hoje, ele faz terapia só 2 vezes na semana. E hoje eu consigo cuidar mais de mim, olhar mais para minha família. E ele tá indo.
com os seus próprios pezinhos lá caminhando. Verdade, Vocês são maravilhosas. Continuem assim. Amém, Não esqueçam de obrigada. vocês. Não esqueçam da mãe incrível, né? Que vocês duas são, assim. E eu tenho certeza que lá na frente eles só vão agradecer vocês. Eles só vão ter o que agradecer, porque ter esse olhar, essa aceitação, é só quem realmente recebeu uma dádiva de Deus. Eu só queria agradecer aqui também o colégio por ter recebido a Maria Luísa muito bem. A Maria entrou no 2º ano, né, ali, e a gente realmente fica muito assustado. O colégio dá uma impactada, assim, eu digo, poxa, será que, né, vão dar conta aqui dela? Como é que vai ser a recepção, os amigos? Mas ela foi realmente muito acolhida. A tia Tânia, meu Deus do céu, é um anjo, né? Foi um anjo nas nossas vidas, assim, de uma capacidade, de um amor, de um coração gigantesco. E eu me senti tão acolhida pela professora, pelas irmãs, por todos da escola. Assim, a Maria Luísa, ela sempre diz assim, mamãe, eu estou no melhor lugar. E eu falo, que bênção. E ela não tinha o costume de querer rezar. E veio da escola, porque eu sempre estava rezando e ela quieta. E hoje ela diz, vamos dormir, mas a gente vai rezar, mamãe. Eu digo, gente, como a gente tem que ser grato às pessoas que estão à nossa volta. Então, o meu agradecimento é, sim, muito obrigada. Que seja sempre assim esse colégio abençoado, um colégio de inclusão, né? Não só para nós, mães atípicas, mas para todas as outras crianças com deficiência. E é isso, gente. Feliz Dia das Mães, né? Para todas nós que somos assim pessoas e mães abençoadas. Eu acho que Deus, né, ele nos deu esse propósito muito grande, né, de colocar uma vida no mundo. E é uma honra, gente. Já pensou a gente poder fazer isso, né? É muito gratificante ser mãe, poder estar criando assim um futuro para eles, assim. Então, parabéns para todas nós, porque merecemos. Somos mãe, trabalhamos, né? Somos esposas, somos filhas também, né? Então, que Deus abençoe cada uma de nós nessa caminhada e um feliz Dia das Mães para todas nós. Feliz Dia das Mães para vocês, que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amém. Amém, obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Santíssimo Cast. Hoje contamos com a participação de duas mamães muito especiais, a Alessandra e a Luana. E eu quero desejar um feliz Dia das Mães, que Maria acompanhe todos vocês. Até o próximo episódio.